A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Motivo de muita alegria por ter estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Isso é um prazer muito grande de poder estar aqui com vocês, fazendo o que eu mais gosto, que é de estar aqui comentando a palavra de Deus. Não digo ensinando, porque eu estou aprendendo também com vocês. Na medida em que eu estou aqui ministrando essa aula, eu também estou aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. E peço aí que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e comentem, compartilhem nossos trabalhos aí com seus amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, Compartilhe aí nos seus contatos para que nós possamos juntos estarmos aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos com esse trimestre que é um trimestre muito maravilhoso, comentado aqui pelo pastor Silas Queiroz. Louvado seja o nome do Senhor. E o título do trimestre é este: o Deus que governa o mundo e cuida da família, Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esta lição do dia 18 de agosto de 2024 tem por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. O que vamos estudar nessa lição? Essa lição apresenta o contraste entre duas mulheres, Vasti e Esther. Vasti, a rainha que foi deposta, por se recusar a obedecer ao rei, e Esther, a judia que se tornou rainha e teve como marca obedecer às orientações de seu primo Mardoqueu. Nesta lição também perceberemos que o atributo incomunicável de Deus, denominado de presciência, ele conhece de antemão as nossas ações humanas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o textuário diz assim: antes da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler aqui em outra tradução, na tradução NTLH, que diz assim: porém, a bondade de Deus mostra, que a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Para provar que Deus concede graça conforme necessário, Tiago cita Provérbios, capítulo 3, versículo 4. Este versículo aqui que Tiago fala aqui, antes da maior graça, ele busca lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, acrescentando a ideia de que a graça é prometida aos humildes e não aos orgulhosos. Deus, amados, ele resiste aos soberbos, mas não pode resistir ao espírito quebrantado, assim como diz o salmista, Deus resiste aos soberbos. Resistir aqui significa engajar-se em batalha contra alguém, opor-se, colocar-se contra. É isso que Deus faz. Ele resiste, ele engaja-se na batalha, ele vai contra alguém que se levanta contra Deus também, por causa do seu orgulho, Ele opõe-se, ele coloca-se contra. Imagina, Deus contra o ser humano, o Criador contra a criatura, por causa da própria criatura, que faz coisas que desagradam a Deus, É isso que Deus faz em relação aos soberbos orgulhosos, aqueles altivos, Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver algumas referências, no capítulo 40 de Jó, versículo 10 até o versículo 12, e no Salmo 138, versículo 6, Provérbios 6, versículo 16 e o 17, Provérbios 19, versículo 23, Isaías, capítulo 2, versículo 11 ao 12, e Mateus 23, versículo 12, Lucas 1, versículo 52, por aí se vai. Foi isso que ele fez, amados, contra o rei Faraó, que se recusou
a humilhar-se diante de Deus, conforme está em Êxodo capítulo 10, versículo 3 ao versículo 4, e depois Êxodo capítulo 18, versículo 11. Com o arrogante rei da Assíria também, que não reconheceu que Deus, né, que de Deus vinha a vitória. Então esse rei da Síria, ele não acreditou que a vitória ele vinha de Deus, ela vinha de Deus, conforme diz Isaías 57, 12 e o 13. E também com Nabucodonosor, que se exaltou, né? Louvado seja o nome do Senhor, como diz lá em Daniel, capítulo... Inclusive, falar em Daniel, nós estamos com um estudo sobre Daniel também, dos jovens, que logo mais estarei deixando também essa lição aqui dos jovens. Mas também Deus, ele se levantou aqui contra o orgulho de Nabucodonosor, que se exaltou. Daniel capítulo 4, versículo 37 e Daniel capítulo 5, versículo 20 e o 21. Aqui você sabe da história que Daniel, né, o rei, ele se levantou com aquele orgulho todo e tal, e Daniel deu ali, fez saber o sonho e mostrou que a árvore seria Nabucodonosor e tudo mais, mas ele foi orgulhoso, ele foi arrogante, e que depois, passado um ano, depois do conselho que Daniel dava para ele se arrepender do seu orgulho, ele não se arrependeu. Depois de um ano ele estava passeando no seu palácio e falou assim: não é esta grande Babilônia que eu construí com o meu poder? Quer dizer, nunca ele colocava Deus em primeiro lugar, mas colocava sempre ele, poder dele, eu faço, eu fiz e tal. Então esse é o orgulho, e Deus vai contra o arrogante. E também Deus foi contra o arrogante fariseu, que se justificava, né? De maneira nenhuma nós podemos, né, nos justificar nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele falou que em nada ele se condena, mas nem por isso ele também se justificava, né? Então aqui o arrogante fariseu se justificava fazendo aquela linda oração, dizendo que não era como os demais irmãos, roubadores, injustos e tal, mas estava o dízimo de tudo quanto possuía, jejuava 3 vezes por semana e tal. Ele falou: nem tão pouco eu sou como esse publicano aí começou a humilhar o outro, né? Mas a Bíblia diz que o publicano desceu justificado e não o fariseu. Por quê? Por causa da arrogância do fariseu e a humildade do publicano de como chegar-se à presença de Deus com humildade, pedindo perdão, né, confessando seus pecados. Por isso que aquele se humilhou, desceu exaltado, né? E também com o vaidoso Herodes, quando o povo gritava: esse é voz de Deus e não de homem e tal, e aí ele ficou vaidoso, achando que realmente era um Deus, né? Que era, os reis na época gostavam de ser tratado como se ele fosse Deus, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então, a isso aí Deus se opõe, Deus vai contra. Ouça isso no nome de Jesus, porque aos humildes Deus exalta, mas aqueles que se exaltam, Deus faz com que ele seja abatido. Ouça isso no nome de Jesus, seja humilhado, seja envergonhado. As Escrituras também nos ensinam, queridos, que Deus concede graça aos que se humilham diante dele. Foi assim que o orgulhoso Ezequias encontrou favor, né? Como diz lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 26, o ímpio rei Manassés também humilhou-se. Olha, falando de Manassés, a gente sabe que a história desse Manassés aqui, no começo, foi triste. Manassés até matou os filhos, queimou em sacrifício aos deuses, não foi oferecendo a Deus do céu, não, foi oferecendo aos deuses as suas imagens de esculturas, aos demônios lá, ouça isso no nome de Jesus. Então esse rei Manassés foi terrível, mas ele se humilhou-se profundamente diante de Deus e recebeu a maior graça do Senhor. Também, né, está escrito lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 10 ao 13 e depois o versículo 19. Teve também o rei Josias, né? O rei Josias, ele se humilhou diante do Senhor e adiou o castigo tremendo que estava prestes a cair, né, sobre Judá. Você vai ver isso lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 22 ao versículo 38. Sabe por que eu não estou lendo aqui, amados, todas essas referências? Porque vai ficar muito extenso aqui a nossa aula. Isso aí vai ser cansativo para vocês. E nós temos um horário, né, para terminar. Então, quão preciosas as palavras de Isaías 57, versículo 15, que diz: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ouça isso no nome de Jesus. Como esse texto, amados, se aplica ao contexto da lição? Como será que ele se aplica? Vamos lá. Seguindo a linha adotada aqui pelo pastor Silas Queiroz, nós podemos fazer as seguintes aplicações. Primeiro, resistências aos soberbos, a queda de Vasti. Vasti, ela recusou-se, né, à ordem do rei Assuero, mostrando orgulho e desrespeito. Agora, olha, aqui para nós, falar baixinho aqui para as mulheres não escutarem. Vasti, ela recusou-se à ordem do rei Assuero, né, mostrando ali orgulho e desrespeito. Quantas hoje que não respeitam aos seus maridos? Fica essa pergunta aí. Quantas que não respeitam aos seus maridos? Existe a lei aí, né? A lei aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha. Eu falo aqui no Brasil porque de muitos países aí, tem outras pessoas aí também que estão nos assistindo. Eu acredito, porque eu vejo aqui comentário de pessoas aqui de outros países, que inclusive eu vou até lá para traduzir o texto, que eu não entendo a escrita de vocês aí, mas eu vejo todos os comentários aqui, até respondo. E então, aqui no Brasil existe a Lei Maria da Penha, que serve para o homem que, né, bate na mulher, que faz isso, aquilo outro, existe. Porém, existe o direito dos homens também. Mas quantos homens que não vão atrás dos seus direitos? Qualquer cara feia que se fizer, o homem faz pro lado da mulher. Muitas já vão já na delegacia, já faz a denúncia e tal, nesse negócio aí Maria da Penha, e denuncia seu marido. Mas quantos maridos que deixam também de reclamar, de fazer uma reclamação na delegacia, porque até foram chicoteados mesmo por uma esposa autoritária que muitas vezes bate, muitas vezes desrespeita o seu marido. E os maridos não vão atrás, mas o direito é o mesmo. Mas também se for não vai dar nada, né? Praticamente a lei é coberta, né? Desculpa eu falar isso, mas é uma verdade. Então, ela se orgulhou e desrespeitou essa ordem do rei Assuero. Então a sua atitude levou à deposição, exemplificando que Deus resiste aos soberbos como o rei resistiu a Vasti, certo? Então Deus, ele resiste quando a pessoa é uma pessoa soberba, que não querem obedecer a palavra de Deus. Esse aí Deus resiste. Deus, né, até corta muitas vezes do seu trabalho, da sua posição, assim como o rei Assuero também cortou a Vasti e arrancou do seu reino. É perigoso nós, né, querer muitas vezes desobedecer a ordem de Deus e achar que Deus não vai tomar uma posição, que Deus não vai tomar uma providência contra isso. Vai, porque ele resiste ao soberbo. Segundo, recepção da graça, a ascensão de Esther. Ok? Veja que coisa linda, a recepção da graça. O rei achou graça em Esther e por isso acedeu ela à rainha. Esther, amado, com sua humildade, ganhou o favor do rei e de Deus também, né? Sua atitude atraiu graça, permitindo que ela se tornasse rainha e estivesse em posição para ajudar seu povo. Ali foi uma atitude, uma intervenção de Deus, porque Deus já sabia o que viria aí para o seu povo aí no futuro, e ela estava ali para interceder pelo seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, desde já, ressalto aqui que não concordo com esse pensamento e nem com a escolha da passagem bíblica, né, como textuário, por exemplo. Uma lição preciosa que você deve guardar em seu coração é: leia com muita atenção, mas tenha senso crítico. Você deve adotar essa postura não apenas com a lição, mas também com este subsídio aqui que nós estamos comentando. No ponto 2, nós veremos os detalhes aqui. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a verdade prática?
Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Tudo está no governo de Deus. Tudo está, amados, no governo de Deus. Nada que o homem faça aqui que vai passar desapercebido de Deus. Não vai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Ouça isto no nome de Jesus. Para quem quiser depois seguir aí essa linha, né, da lição completamente aí, eu vou pular aqui a leitura bíblica em classe, mas está no livro de Esté, capítulo 1, versículo 10 ao 12, depois pula para o versículo 16, versículo 17, aí vai lá para o versículo 19, depois você pula lá para o capítulo 2 de Esté, versículo 12 ao 17. É uma leitura bem extensa, por isso que eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, amém? Mas, né, fazia-se necessário nós lermos, mas vamos deixar, né, para mais para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando, como diz aqui o nosso textuário. Humildade necessária. Devemos manter uma atitude de humildade diante de Deus, ok? Reconhecendo nossa dependência dele e evitando a arrogância ou mesmo a autossuficiência. Tem pessoas que é muito arrogante, irmãos. Tem pessoas que estudam, se preparam para debater, para mostrar-se melhor, com aquela arrogância, nariz empinado. Tem pessoas que, né, se chega a uma alta posição no evangelho que parece que ele virou um Deus, que nem Deus é assim. Deus é humilde, Deus atende a todos que o buscam, mas tem pessoas que fazem um curso aí superior, faz um curso aí de alta capacidade, e esse rapaz fica um perigo, moço. Não quer mais falar com os humildes, não quer mais falar com quem não é pregador, com quem não é cantor, com quem não é famoso, só querem andar com os famosos, se achando autossuficiente. Não, isso é um perigo. Deus vai ter um encontro com esses. Ouça isso no nome de Jesus. Olha, confiança na justiça divina. Também, outro ponto aqui, a nossa confiança deve estar na justiça de Deus, amados, sabendo que Ele julga com retidão e equidade, né? Está escrito na Bíblia, recompensando os justos e punindo os ímpios, conforme sua vontade perfeita. Aí alguém fala assim, não, eu tenho uma promessa de Deus e ela vai se cumprir de qualquer forma. Possa eu estar no pecado ou não, ou em santidade, Deus vai cumprir essa... olha só, porque a Bíblia diz que Deus ele é fiel para cumprir com aquilo que prometeu. Sim, o que foi que Deus prometeu? Que se eu me arrepender, Ele se arrepende do mal que Ele iria fazer. Porém, se eu não me arrepender, se eu continuar pecando, o castigo de Deus vai vir sobre mim. Então, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. É verdade, essa palavra não mente, não volta atrás. Se eu fiz o bem, vou receber o bem. Se eu fiz o mal, vou receber o mal, né? Agora, se eu fiz o mal, eu me arrependi, e aí Deus volta atrás. Então, Ele é fiel para cumprir essa palavra na minha vida, ok? Outro ponto, soberania de Deus. Olha, irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o poder de abater os orgulhosos, de exaltar os humildes, agindo conforme seu plano soberano, soberano e para a sua glória. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos aqui para a introdução rapidinho, né? Isso que eu já falei aqui já foi praticamente uma introdução, mas aqui a introdução da lição diz assim: Deus estabeleceu princípios imutáveis, não muda, tá? Pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, amado, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediência, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios, de todos os tempos, o Império Persa. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para
o primeiro tópico, né? Primeiro tópico, o rei Assuero, filho de Dário, louvado seja o nome do Senhor. Vai falar sobre esse rei Assuero agora. Irmãos, eu não vou ler na lição, mas vou só fazer um comentário aqui com vocês. Mas vamos ler esse tópico aqui, ele é bem pequenininho. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, né? De 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial, né, e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias, né? Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, né? Ali em 484 a 425 a.C. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, Assuero, ele governou o Império Persa por 20 anos, né, de 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Né, está escrito ali em Esté, capítulo 1, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. E seu nome grego, como já mencionei aqui, é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas, né? Então ele... isso aí que dá a entender até um pouco de orgulho ali, também mostrando ali queria mostrar ali para os grandes ali a sua riqueza, a sua grandiosidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi tudo aqui, né, desígnio de Deus para que Esté chegasse ao palácio. Irmãos, toda a história tem um contexto. Não é diferente com a história de Esté. 56 anos depois da queda de Babilônia, né, ocorrida ali em 539 a.C., o Império Persa estava no auge da sua expansão. A sua grandeza é ressaltada logo no primeiro versículo do livro de Esté, né, macro cenário aí da extraordinária história que a obra registra, né? E sucedeu também nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, né? Isso é 1 e 1. O versículo seguinte, que é o versículo 2, situa-nos no microcenário aí da narrativa a fortaleza de Suzã, a capital do novo império. Então, Ciro, ele reinou de 539 a.C. até a sua morte em plena batalha, no ano de 530. Então, foram aí 9 anos antes de Cristo. O seu filho, Cambises II, reinou no seu lugar até 522 a.C., sendo sucedido por Gautama, ali em 522 a.C., que usurpou o poder e foi assassinado no mesmo ano que subiu ao trono, sendo sucedido ali pelo líder da conspiração, Dário Estapes, pai de Xerxes, que é o Assuero, que ficou conhecido por grandes realizações. E sobre o rei mencionado aqui no livro de Esté, seu nome em persa era Quixiaxã, que em hebraico se tornou Assuero, e em grego Xerxes, né? Xerxes é a forma grega de um antigo nome persa que significa ele governa sobre os homens, né? Sobre os homens heróis. A preferência por Xerxes, né, surgiu aí porque esse é o nome reconhecido do rei persa, filho de Dário I, de quem o historiador grego Heródoto dá testemunho. Então, Xerxes, nascido em 518 a.C., governou entre 485 a 465 a.C. e aparece em apenas uma outra ocasião
no Antigo Testamento, que é lá em Esdras, capítulo 4, versículo 6. Quando se opôs à reconstrução do templo. Então, esse aqui ele aparece lá nessa segunda, aqui, né, nesse segundo, a segunda vez aqui, lá em Esdras, para se opor contra a reconstrução do templo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Explica aqui que a cidadela de Suzã era a acrópole central, né? Como se vê hoje nos sítios arqueológicos das antigas cidades gregas, como Atenas e Corinto, por exemplo, elevada acima do restante da cidade e fortificada para proteger o rei. Uma espécie aí de cidade alta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo subtópico desse tópico 1 ainda. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Olha só. Segundo tópico. Um banquete público, outro exclusivo. Louvado seja Deus. Um banquete público, outro exclusivo. Irmãos, passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã. No pátio do jardim de seu palácio havia muito luxo e ostentação, além de bebidas à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias, né, conforme está lá em Ester, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Assuero ele tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam que a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História, ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio, conforme diz Ester, capítulo 1, versículo 9. Ok? Então, enquanto ele estava lá dando uma festa, ela também estava dando uma festa só para as mulheres. Essa longa duração dos festejos é muito discutida pelos eruditos ali. Não se sabe se as festas e cerimônias foram ininterruptas ali, ou se aconteceram conforme chegavam as delegações, né, vindas de todas as partes do vastíssimo império, que era muito vasto, né, aquele império persa. Essa última hipótese é a mais provável, como opinam alguns estudiosos. É nesse sentido o pensamento, e nesse sentido aqui o pensamento de Joyce e Avery Clayton, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, a recepção durou 180 dias, uma grande sequência de festas. Os convidados, por certo, compareceram em momentos diferentes, cada um passando talvez uns poucos dias na capital. De outra maneira, teríamos aqui de entender que a administração do império esteve paralisada por 6 meses. Outro fator a ser considerado aqui eram as enormes distâncias, né, da maioria das províncias, que demandavam aí longos dias de viagem. Acredita-se que, além de contemplarem a grandeza do reino, as delegações vindas das províncias eram consultadas por Assuero sobre os seus planos de reeditar e a tentativa do seu pai, Dário, né, de tomar as cidades gregas. Avery Clayton, por exemplo, ele entende que os 6 meses serviriam para Assuero tratar dessa campanha com os generais e conselheiros do seu reino. Né? Então, cumprindo aí os 6 meses, Assuero ofereceu um banquete para os moradores da cidade, ou fortaleza de Suzã, né, no pátio do jardim, ali do seu palácio, que era um prédio quadrado com mais de 100 metros de cada lado, você vê como era grande, com 72 colunas de pedras e de 20 a 25 metros de altura. Você vê que fortaleza, né? Por falar de Fortaleza de Suzã. Este é capítulo 1, versículo 5, registra que o público-alvo era o povo da Fortaleza de Suzã, mesmo porque seria difícil imaginar que fosse possível comportar todos os habitantes da grande cidade de Suzã, ali nos jardins do palácio. E, ao mesmo tempo que Assuero, Vasti ofereceu também um banquete, porém restrito só às mulheres, né, da casa real, conforme você pode ver em Ester 1 e 9. Havia, portanto, diferentes, né, fundamentais entre os banquetes de Assuero e de Vasti. O banquete do rei era para todo o povo, homens e mulheres, ricos e pobres, por exemplo,
conforme diz lá em Esté 1:5. Já o da rainha Vasti era exclusivista apenas para as mulheres do palácio. Não era para todos, né? Então era só para... Então foi durante essa festa local, mais propriamente no 7º dia, que Assuero decidiu ordenar que ele trouxesse a sua mulher, a rainha, que era a rainha Vasti, né? Para que ela mostrasse ali a sua beleza, para que ele queria mostrar toda a beleza ali do seu reinado, da sua fortaleza, e também não podia deixar de fora a sua mulher, que diz que ela era uma mulher muito bonita, tal, e ele queria também ostentá-la, né, ali, para o povo ver que ele talvez tivesse a mulher mais bonita da época, né? Terceiro subtópico, vamos lá. Terceiro subtópico, o convite à rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no sétimo dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, né? O coração do rei estava alegre, né? Alegre do vinho, quer dizer, ele já estava meio embriagado, né? Como diz Esté 1:10, foi quando ordenou que ele trouxesse a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos, né? E aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa, né? Conforme diz Esté capítulo 1, versículo 11. Aí vamos ler aqui o texto bíblico, né, na íntegra. Vejam só, no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Melman, é o nome deles, Melman, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença, na presença do rei, a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita, diz aqui o texto bíblico, né? Considerar o texto, né, o texto bíblico nos seus detalhes é importante, pois vamos apresentar aqui no ponto 2 uma visão alternativa a documentarista. É uma alternativa aí à visão documentarista aqui da lição. Aplicações aqui relevantes, que é muito bom nós estarmos aqui aplicando. Em primeiro lugar, destacamos a incompletude humana. Todo luxo, riquezas, expansões territoriais e honrarias não foram capazes de satisfazer o rei, né? O rei Xerxes e os seus generais. A busca incessante por mais era implacável, interminável e cada vez mais vazia de realizações verdadeiras. Em segundo lugar, a infelicidade humana, né? Festas, prazeres carnais e conquistas seculares não são fontes verdadeiras de alegria. De verdadeira alegria, não. Nossas maiores alegrias terrenas são muitas vezes as fontes de nossas dores mais profundas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ter riqueza, ter nomes, ter nomes afamados, não, isso aí não traz verdadeira alegria. Às vezes, na sua profunda dor, você pode ter uma fonte enorme de profunda alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a alegria, às vezes, está na dor, mas às vezes você é uma pessoa que está passando por momentos difíceis, mas se é uma pessoa alegre, é uma pessoa que não tem riqueza, não tem tantas coisas, mas se é uma pessoa alegre, a verdadeira alegria está em ter a presença de Deus na sua vida. E em terceiro lugar, irmãos, muita riqueza e prosperidade material são exibidas, né? No entanto, até agora nenhuma nobreza de caráter ou de qualidade moral foi demonstrada, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, Vasti resiste à ordem do rei e é depostada, né? A recusa da rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, são diversas as opiniões a respeito das condutas do rei
e da rainha nesse episódio, fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões, né, que pintam como absurda aí a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas, ok, é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico, né? Contudo, podem levar à prática da exegese quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para pôr aí fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris citada por Heródoto, né, uma mulher astuta e sanguinária. Entendi a argumentação do autor e a deposição do setor pedagógico, né, que elaborou a revista, né, quanto às ações da rainha persa. Todavia, afirmar que a desobediência de Vasti foi totalmente negativa, né, ignora detalhes presentes no próprio texto. Primeiro, o autor menciona as diversas opiniões sobre esse episódio, mas devemos entender que a posição dele é apenas mais uma. Ok? Então, segundo, ele critica o uso indevido de fontes extrabíblicos, mas faz uso delas ao citar Heródoto e, a partir dessa informação, emite um parecer. Portanto, não há nenhum problema em usá-la, desde que seja de forma apropriada. Ok? E terceiro, a recusa de Vasti foi uma vergonha ultrajante para Assuero. No entanto, devemos considerar aqui o estado de espírito do rei. O rei estava embriagado. E seus propósitos exibir a rainha, levando essas questões em conta, podemos nos perguntar, por mais desmoralizante que tenha sido essa situação para o rei, Vasti estava totalmente errada. Essa é a pergunta, ela estava errada? Considerando os pontos supramencionados aqui, vou na contramão do que o autor propôs, né? E acredito que a recusa de Vasti foi bem sensata, dadas as circunstâncias contextuais. Vamos lá. Deixa aqui um trecho que é do comentário histórico, né, e cultural do Antigo Testamento. Alguns supõem que Vasti tinha sido constrangida a fazer algo indiscreto ou moralmente, né, comprometedor, como a antiga interpretação rabínica presumia, mas provavelmente não se trata disso. Em algumas sociedades orientais, o harém, né, ficava cuidadosamente isolado e a lei proibia que as pessoas olhassem para o rosto das mulheres que ali viviam. Nessa época, as mulheres persas se deslocavam de um lugar para o outro em carruagens fechadas para não se exporem ao olhar das pessoas. Se for esse o caso, como Joséfo relata, Xerxes estaria pedindo a Vasti que se rebaixasse e assumisse ali uma conduta indigna de sua posição real. Por isso, né, se daí que ela recusou, porque ela não queria se rebaixar assim, vou sair esse nome de Jesus, para que se mostrar, né, de uma maneira indecente. E segundo subtópico aqui, vamos lá. Segundo subtópico do tópico 2, a aplicação da lei. Olha, Assuero, ele estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de pô-la do cargo, de pô-la do cargo, não se deu de forma intempestiva, né, ou autoritária, não. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público e de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, ele submeteu aí o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos aí nas leis e no direito dos medos e persas, conforme diz Esté 1, versículo 13 e 14. A pergunta do rei demonstrava prudência, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti,
por não haver cumprido o seu mandato, como diz Estel 1,15. Novamente, nós devemos recorrer ao texto bíblico. Vamos lá, versículo 13. Como era costume do rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei, né? Carcena, Setar, Ademata, Tarsis, Meres, Macena, Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes no reino, né? Tem aqueles amigos mais chegados que você tem, que você costuma a contar alguns segredos, né, que você nunca contou para ninguém. Então, o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, né, versículo 15, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Versículo 16. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois, versículo 17, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Veja só, versículo 18. Mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Vamos para o versículo 19. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja incluído na lei irrevogável, vejam só, irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua deposição de rainha, a outra que seja melhor do que ela. Gente, o negócio aqui eu vou pensando em pegar fogo, certo? Então, você vê que era a coisa séria. Então, o rei não podia passar por esses constrangimentos, por essas vergonhas. Ouça isso no nome de Jesus e veja o conselho que esse camarada vai dar aqui para ele, né? Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão, volto a dizer, respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre, né? Aí tem pessoas que às vezes casa com o marido, o bichinho é mais pobre do que tudo, mas faz tanta promessa e tal, mas depois que passa um tempo e tal, vai ficando vendo a vida de amigas, de vizinhas, tudo mais. Fulano tem, eu não tenho. Marido fulano dá, você não me dá. Aí daqui a pouco já começa a desprezar o marido, começa né, olhar para diferente, mas peraí, não fez um juramento, não falou que amava, que história é essa agora aqui, né? Porque é pobre, porque você casou e já era pobre, criatura do céu. Versículo 21, o rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, versículo 22, para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Aí eu conheço um casal que a mulher reclama com ele, porque fala que ele não é o cabeça da casa e que ele não age como homem e que não sei o quê. Aí no dia que ele falou, tá bom, então é assim que você quer? A partir de hoje, ele falou, a partir de hoje eu vou ser o homem da minha casa, eu vou ser o homem dessa casa. Aí a esposa estava lavando louça lá e quebrou um aparelho de jantar todinho jogando pela janela. Ele estava no quintal jogando pela janela e estamos tentando acertar ele. Quebrou o aparelho todinho de louça, né? Um aparelho de jantar, né? Porque ele falou que a partir daquele momento ele iria ser o cabeça da casa, iria ser o homem da casa. Quer dizer, ela cobrava quando ele falou que ia ser, ela não quis deixar, quer dizer, ela é a cabeça da casa. Ouça isso no nome de Jesus. Já deve seguir a Vasti.
esse marido deveria mandar ela seguir a Vasti, ou seja, no nome de Jesus. Então, alguns pontos aqui, irmãos, merecem destaque. Em primeiro lugar, o rei não foi prudente, pois agiu sob o calor do momento e o efeito do vinho. Mesmo que ele tenha consultado os sábios, ele agiu dominado pelo sentimento de vergonha, ira, influência alcoólica, certo? Então, se ele tivesse esperado mais um pouquinho, aquela ira teria passado, né? Assim como esse que falou que iria ser a partir daquele dia, o cabeça da casa aí quase foi acertado aí por xícara, né? Pirex, prato, tudo mais na cabeça, e quebrou, a mulher quebrou o aparelho de jantar todo tentando acertar ele, né? Mas depois, né, a cabeça esfriou e já que é só I love novamente, por enquanto. Então, amados, em segundo lugar, o rei foi manipulado. Um de seus sábios ampliou o problema, além do necessário, dando-lhe uma proporção, né, exagerada pela construção da narrativa. É fácil supor que tal sugestão, né, tenha sido motivada aí por razões pessoais e particulares. No entanto, sua opinião foi aceita pelo rei. Mas isso aqui, irmãos, mesmo que a gente veja que talvez o rei errou, tal, agir dessa forma, pelo impulso, mas, irmãos, tudo isso aí já era um trabalhar de Deus para que a rainha Esther chegasse, né, no lugar da Vasti e ali houvesse um livramento para o povo de Israel, para o povo de Deus, o povo judeu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, o convite à rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Examinado aqui o caso, Memucan, um dos sábios, aconselhou ao rei que ele depusesse Vasti. A liderança pressupõe aí muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, né? Conforme está Esther 1:17. Isso provocaria desrespeito e discórdias nos lares, né? O espírito da Vasti está hoje em dia no meio dos lares, né, operando de uma forma tremenda, e isso não pode. Então, esse desrespeito ele provocaria a discórdia nos lares. Quando chegasse, como diz o versículo 18, né, do capítulo 1, que nós lemos aqui. Então, o conselho de Memucan agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, irmãos, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua própria casa. Né? Este é 1, versículo 22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. A gente vê que o Amã, né, ele, quando ele quis matar Mardoqueu, a gente vê que ele não foi o cabeça, a esposa aconselhou, né, ele fazer forca, aconselhou ele matar Mardoqueu e tal. Então a gente vê que ela que mandava também naquela casa, e ela quem praticamente mandou ele fazer a própria forca do marido. Foi aí que o marido morreu, né, por causa do conselho daquela mulher também, certo? Então o homem, uma das qualificações exigidas aqui é que o líder cristão, né, é exatamente esta: exercer o governo da sua própria casa. Então, o princípio bíblico é: o homem que não lidera bem, não lidera em sua casa, não é apto para cuidar da igreja de Deus, conforme diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5. Neste ponto, eu discordo com mais veemência, né, a prova de que o rei foi precipitado, intempestivo e imprudente, né, está no texto bíblico. Ele consultou os sábios para saber o que estava na lei, mas foi necessário criar um novo decreto que afetaria todas as mulheres do reino e beneficiaria a todos os homens. Aqui o comentarista da lição, ele ainda disse no livro de apoio o seguinte: o rei decretou a deposição de Vasti e enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa, conforme diz o versículo 22 do capítulo 1. O que se observa aqui, portanto, é que os personagens da história
reprovaram a conduta de Vasti quanto a Assuero. Apesar de ser um rei ímpio, a sua resolução está em conformidade com o que a palavra de Deus estabelece lá em Efésios capítulo 5, versículo 23. Uma das qualificações exigidas, irmão, do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. Acredito que a interpretação e a aplicação estão equivocadas, né? As mulheres respeitariam seus maridos pela força da lei. Isso abriria brechas para dominação, abuso e subjugação. Não podemos comparar as ações de Assuero, né, as ações ali de Assuerio e as suas resoluções com o princípio bíblico de Efésios capítulo 5, versículo 23. No contexto do livro de Esther, eles queriam impor respeito pela força da lei. Vejam só, no contexto de Efésios, a submissão vem como uma resposta à liderança servidora e ao amor providencial e sacrificial, né? Então, as mulheres passariam a respeitar os maridos justamente pelo amor, pela providência sacrificial do seu marido, tá? E não por lei, não por obrigação. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro tópico. Vamos lá, correndo. Vamos lá. Terceiro tópico. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Esther, vamos lá. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, a destruição quase total às forças navais persas na Batalha de Salamina, né? Ali no ano 480 a.C. Então forçou aí seu retorno para Suzã, passada a ira do rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e de que ele havia decretado, né, conforme diz o capítulo 2, versículo 1 de Esther. Assim, no 479 a.C., aconselhado por seus servos, mas próximo a Assuero, decide escolher a nova rainha, como diz o capítulo 2, versículo 2 de Esther. O capítulo começa com a conhecida expressão "depois destas coisas", que indica que algum tempo não especificado se passou desde o final do capítulo 1, né? O versículo 16 esclarece que Esther é levada à residência real do 7º ano no reinado de Xerxes. O capítulo 1 ocorreu em seu 3º ano, né? No capítulo 1, versículo 3 vai falar. Durante esse intervalo, Xerxes pode ter se preocupado mais com a campanha contra os gregos do que com a sua situação pessoal. A campanha militar, né? A campanha militar empreendida por Assuero contra as cidades gregas durou cerca de 4 anos por aí, período que está encravado entre o 1º e o 2º capítulo do livro de Esther. Enquanto o 1º capítulo fala dos banquetes e da deposição de Vasti, o 2º já apresenta o processo de escolha da nova rainha, ocorrido após o retorno de Assuero, certo? O retorno de Assuero das terras gregas, provavelmente no ano 479 a.C. Então, o historiador Lloyd Lively de Jones, né, ali em 2023, vale-se de várias fontes, incluindo Heródoto, para também narrar em detalhes a investida persa sobre a Grécia, uma verdadeira, né, epopeia que se transformaria aí num retundo fracasso. Assuero cometeu algumas insanidades durante a sua expedição, errou em muitos cálculos e estratégias e terminou frustrado na sua empreitada, né? Principalmente por haver decidido lançar-se a uma arriscada batalha naval, a Batalha de Salamina, né? Lively Jones, né, ele narra o fatídico
quase não sai a palavra, fatídico desfecho da guerra ocorrido no ano de 480 a.C. A espinha dorsal da marinha de Xerxes, né, que foi Assuero, foi destroçada em Salamina, né, teria sido difícil para ele construir rapidamente uma nova frota. Além disso, a infantaria e a cavalaria não podiam mais depender de suprimentos trazidos por navios, né? E assim, exaustos e desmoralizados, os persas foram forçados a recuar da Ática. Xerxes passou o inverno ali em Tebas, ruminando seus erros e punindo os erros dos outros. Deve ter sido uma viagem de regresso, né, extremamente difícil para todos os envolvidos, mas, sobretudo, para Xerxes. Ele havia rompido com os exemplos militares de seus antepassados. Ciro, Cambises e Dário, cujas vitórias na guerra fizeram o império crescer em tamanho e poderio, agora que deixava a Grécia, Xerxes sabia que havia despertado aí um ninho de vespa, né? E estava deixando para trás um povo rebelde e espinhoso, cuja resistência ao Império Persas continuaria a crescer. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico desse tópico 3 ainda, universo da escolha. Louvado seja Deus. Apesar de governar o Império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero ele decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial, né? A única exigência é que fossem virgem e formosa, como diz lá em Esther, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 4. Assim como José, né, encontrou favor no Egito, né, Gênesis 39 e 21, e Daniel também encontrou na Babilônia, Daniel 1 e 9, e Esther também encontrou favor em Susã. Deus, irmãos, ele é tão poderoso que é capaz de trabalhar até mesmo no coração, na mente do guarda de um harém, né? Hegai era um gentil, seu trabalho era cuidar do prazer do rei, e ele não conhecia o Deus de Israel. Ainda assim, teve um papel importante no plano que Deus estava executando para o seu povo. Ainda hoje, Deus está operando em lugares onde, a meu ver, ele nem sequer parece estar presente, né? Quando você às vezes pensa que Deus não está presente em alguma situação, é ali que Deus está operando. Quem diria que Deus estava presente ali na vida de Esther? Deus estava operando ali. Ouça isso no nome de Jesus. Hegai, ele realizava um tratamento de beleza, né, de 1 ano com cada uma das mulheres, para prepará-las, vejam só, ele fala 1 ano de tratamento de beleza para preparar para o rei. Isso incluía uma determinada dieta, aplicação de perfumes e cosméticos, especiarias especiais ali, e provavelmente instruções sobre as regras de etiqueta da corte. Essas jovens estavam sendo treinadas para fazer uma só coisa: satisfazer os desejos do rei. Aquela que lhe agradasse mais se tornaria sua esposa pela providência de Deus. Hegai deu a Esther um tratamento especial e o melhor lugar na casa das mulheres para ela e suas servas. A cada noite, uma nova donzela era levada para o rei, e pela manhã era mandada para a casa das concubinas, para nunca mais estar com o rei, a menos que ele se lembrasse dela e pedisse especificamente por sua presença. Essa sensualidade desenfreada deve ter entediado Assuero a tal ponto que ele provavelmente não era mais capaz de distinguir uma moça da outra. Não era amor, mas sim luxúria, né? Sem nome e sem rosto, que se tornava cada vez mais intensa. Quanto mais o rei se entregava a seus desejos, menos satisfeito se sentia. Então Esther, ela havia obtido o favor de todos com quem havia se encontrado, e quando o rei a viu, seu entusiasmo foi maior do que aquele que demonstrou por todas as outras moças. Havia finalmente encontrado alguém para tomar o lugar de Vasti. A expressão aqui
o rei amou a Esther não deve ser interpretado como um caso de paixão à primeira vista, não. No qual Assuero dedicou de imediato sua mais profunda afeição e devoção a Esther. Algumas traduções, irmãos, indicam de modo mais apropriado que o rei sentiu-se imediatamente mais atraído por Esther do que por qualquer outra das mulheres, como diz o versículo 17. Essa reação veio do Senhor, que planejava colocar Esther no palácio real, né, onde ela poderia interceder por seu povo. Então, tudo isso aí foi um trabalhar de Deus. Essa reação foi Deus que colocou no coração do rei. Então, o rei coroou Esther pessoalmente e a declarou a nova rainha do império. Convocou seus oficiais e ofereceu um grande banquete. Esse é o quarto banquete citado no livro. Os reis persas, né, aproveitavam todas as oportunidades para celebrar. Terceiro subtópico, e chegando já no final desta lição, é a obediência de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Mardoqueu, ele ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Ok? Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu, né? Conforme Esther 2:10. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando aí diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava, como diz o capítulo 2, versículo 11. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumprido os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. Então o rei amou a Esther mais do que a todas as moças, as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Capítulo 2, versículo 17. Vamos considerar aqui 3 pontos, rapidinho, acho que ainda dá tempo, né? 3 pontos. Esther, capítulo 2, versículo 10, destaca a prudência de Esther ao obedecer a Mardoqueu e não revelar sua identidade, né? Mateus Henry escreveu que nem todas as verdades devem ser ditas a todo tempo, mas uma inverdade não deve ser dita em tempo algum, certo? Nem toda verdade deve ser nem toda verdade, veja só, nem todas as verdades devem ser ditas a todo tempo, mas uma inverdade não deve ser dita em tempo algum. Portanto, destacamos a sabedoria do silêncio. Esse silêncio foi muito importante dentro da história, como veremos capítulos mais à frente. Obediência de Esther. Esther confiou na sabedoria e nas instruções de Mardoqueu, mostrando uma dependência saudável em sua orientação. Na vida cristã, somos chamados a confiar e obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos plenamente o motivo, como diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nossos próprios entendimentos, ok? Que possamos seguir o exemplo de Esther, confiando em Deus e nos líderes espirituais que Ele coloca em nossa vida. Quantas vezes você obedece aos seus pastores, seus líderes, para que possa... Se você seguir os conselhos de Deus, os conselhos de seus líderes, que os anciãos que Deus tem colocado com sabedoria para te guiar, você vai estar bem. Obediência irrestrita. A obediência absoluta é uma prática que devemos somente a Deus. Obedecemos e honramos familiares, líderes e autoridades, mas o limite é quando essa obediência implica em desobediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo aqui, amados, Esther, indo para a conclusão, Esther havia chegado ao ponto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos, um dos atributos incomunicáveis de Deus, e a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente na sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós.
Irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele nos coloca em situações e posições específicas para realizar a sua vontade, né? E como diz Esté, capítulo 4, versículo 14, destaca este ponto quando Mardoqueu diz a Esté: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Devemos estar atentos, irmãos, à direção de Deus em nossas vidas e dispostos a sermos usados por Ele para cumprir seus planos, seja em grandes ou pequenas ações, podemos ser instrumentos de Deus para abençoar outros e promover o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas maneiras de você, né, abençoar outras pessoas, promover o reino de Deus no meio das pessoas, em meio às adversidades. Quando muitas vezes tem uma luta, nós já queremos reclamar, nós já queremos... Não, gente, temos que entender o propósito de Deus, o desígnio de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, amados. Obrigado por ficar, né, mais de uma hora aqui conosco neste assunto. Louvado seja o nome do Senhor, falando aqui sobre essa grande lição aqui que Deus trouxe para nós e que nós possamos cada vez mais aprender com o Espírito Santo, porque Ele nos orienta, Ele nos trata de uma forma tão especial, amados. Ouça isso no nome de Jesus, é muito bom, né? Nós estamos aqui aprendendo para crescer para o reino espiritual. Que Deus abençoe, amados. Que Deus possa te ascender aí a cargo importantes para que você possa fazer o que é de bom para outras pessoas. Não se orgulhe quando você chegar a um cargo alto, a um cargo de destaque, porque Deus te pôs lá para alguma coisa, assim como fez com a rainha Esther. Ouça isso no nome de Jesus. Foi posta lá para interceder pelo seu povo. Então interceda por aqueles que você, louvado seja o Senhor, quer defendê-lo. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.